vou correndo aqui para Dani. Esse caso começou aqui na Alojuca. Dani, foi um trabalho de investigação do SIG, do Serviço de Investigação do Juca. A gente lutou, e Dani, foram semanas de buscas, entrevistamos familiares, fomos para cima desse caso. Olha, Tássio aí com a família, a gente foi para Mussurunga, a gente foi para Piripiri, a gente rodou a região metropolitana, a gente foi atrás de Lixão, até em Lixão nossa equipe foi para tentar localizar o corpo. Meu amigo, uma história que pode virar uma série. Isso aí pode virar uma série de TV. Esse cara disse que ia me processar, esse covarde. Me processe, bandido, assassino. Pode me processar, assassino. Assassino. Conta pra mim, Dani, toda a história, do início até o fim. João Pedro era o namorado e o primo dele, Ezequiel. Conte a história para mim com todos os detalhes do que aconteceu com Fabiana. Você que está em casa, preste atenção. Você vai ver o que aconteceu com Fabiana. Vamos lá, Dani. Exatamente, Juca. Esse caso parou Salvador, parou a Bahia na época. Foi em setembro deste ano que o caso começou no Alojuca. Se você puder colocar aí na tela também a cronologia, viu, Juca, desse crime, porque tiveram aí várias datas, né, para o pessoal de casa também entender isso junto com a gente. A polícia passou mais detalhes sobre este crime. Eu conversei ontem ao vivo com o delegado, doutor André Carneiro, Juca, e ele passou detalhes. É importante destacar que o companheiro da Fabiana, né, o companheiro da vítima, o João Pedro, ele está preso junto com o Ezequiel, ambos presos preventivamente. Vão passar aí a virada do ano, o Natal, na cadeia por causa aí da morte da Fabiana. Juca, o que aconteceu foi o seguinte, pega o caderninho aí e anota. A Fabiana, ela tinha sociedade em um mercadinho com o João Pedro, com o próprio companheiro. Eles compraram um mercadinho em Piripiri, no subúrbio de Salvador. Esse covarde, Juca, matou a Fabiana no dia 11 de setembro. Foi o dia que o João Pedro matou a própria companheira de forma covarde. Matou a Fabiana no dia 11 de setembro e acredite, Juca, ele escondeu o corpo da Fabiana no congelador. Escondeu dentro do próprio mercadinho que era da Fabiana, que era da vítima. E o que foi que ele fez? Ele esquartejou o corpo, ele cortou o corpo em várias partes, colocou o corpo dentro de um tonel e levou para Mussurunga, para uma hamburgueria em Mussurunga. E ele teve a ajuda do primo Ezequiel. Eu lembro muito bem que a gente entrou ao vivo com esse caso lá de Mussurunga, se eu não me engano, foi Diego que estava em Mussurunga acompanhando as buscas aí da polícia pelo corpo, e a polícia conseguiu então localizar os restos mortais da Fabiana, que estavam aí cortados e queimados, porque o João Pedro matou a Fabiana, esquartejou o corpo, queimou aí as partes do corpo para tentar esconder e jogou aonde, Juca? Num container de lixo. Ou seja, foi isso que ele fez com a própria companheira, né? Tudo com requintes de crueldade, tudo planejado de forma fria. É o que você falou. Isso aí daria um filme ou uma série. A gente acha que é mentira. Tamanha crueldade. Imagina, ele matou a própria companheira, colocou o corpo numa freezer dentro do mercadinho que era dos dois, em Piripiri, no subúrbio. Depois ele transportou aí o corpo todo cortado para uma hamburgueria em Mussurunga com a ajuda de Ezequiel, com a ajuda do primo, e aí colocaram o corpo em um tonel, queimaram, depois jogaram em um container de lixo. Esse caso, como eu falei, começou em setembro no Alojuca. Inicialmente, né, Juca, a família nos procurou achando que a Fabiana estava viva, que estava desaparecida. E a gente começou a falar sobre esse caso na expectativa e na esperança de encontrar a Fabiana viva. Depois, nós descobrimos que, na verdade, a Fabiana estava morta. E a todo momento, a gente deu voz e vez aqui à família da vítima. Teve também emissora que deu voz ao assassino.
Teve emissora que deu voz ao assassino, mas a gente não. Desde o início, a gente deu voz e vez aí à família da vítima, à família da Fabiana. A Polícia Civil começou a investigar esse caso quando a família procurou a polícia no dia 15 de setembro, e a polícia deu uma resposta, viu, Juca? Conseguiu então aí localizar provas e conseguiu prender o assassino, o João Pedro, e o primo dele, o Ezequiel, Juca. Olha, Dani, e o detalhe que você contou toda a história aí, que ele negou a todo momento, né? Disse que ia me processar, né? Disse que ia fazer isso, fazer aquilo, covarde, frouxo. Esse foi o tonel utilizado para transportar os restos mortais de Fabiana. É, meu amigo, transportar os restos mortais, o que restou dela, o que restou dessa mulher. Imagine. Vem comigo aqui para você acompanhar a cronologia do crime. No dia 11 de setembro, aconteceu a morte no Mercadinho. Lembra? E nós mostramos aqui, ela foi agredida, a informação que chegou para a polícia é que ela foi esfaqueada. Participação do primo dele, de João, viu? João e Ezequiel. No dia 13, 2 dias depois do crime, o corpo foi levado no tonel e transportado para Mussurunga. Essa é a informação que chegou. Antes ele colocou esse corpo em um freezer, uma geladeira, guardado. Gente, você tem ideia do que eu estou falando aqui? O que esse cara fez? Me lembra o caso da mulher lá em São Paulo, na Elisa, que cortou o marido, é isso? Não foi ela que cortou o marido e colocou na mala e jogou a mala em um matagal lá em São Paulo, lembra? O dono daquela fábrica de milho, né? Pronto. Aí, ó. Os restos mortais foram queimados, lembra? No dia 14 de setembro, descartados em um contêiner de lixo. E a polícia teve o apoio do DPT, viu, gente? Departamento de Polícia Técnica. O DPT teve um trabalho importantíssimo para elucidar esse caso, porque o material genético que foi encontrado foi compatível. Todo o trabalho de investigação, trabalho importantíssimo do DPT. E o detalhe que nós temos aqui, Dani, é o seguinte: João tá preso. Cadê a foto de João? Eu queria a foto de Ezequiel, gente. Por que ninguém me mandou a foto de Ezequiel, o primo dele? Cadê a foto de Ezequiel? Deixa eu pedir aqui pro povo. Atenção, a foto de Ezequiel aí, gente. Quem é que pode me mandar a foto de Ezequiel? Hein? Você de Mussurunga que pode me mandar, quem é esse Ezequiel? Me diga aí. Eu quero saber quem é Ezequiel. Que eu aqui falei desde o começo, lá em setembro, eu falei, rapaz, esse cara tá envolvido com alguma coisa. Foi dito certo, meu irmão. Ele sumiu, desapareceu, disse que não ia falar, começou a xingar a imprensa, me xingou, disse que ia me processar. Me processe, né? Ele estava na prisão temporária de 30 dias e agora o juiz converteu. Agora é prisão preventiva. Já deve estar no presídio. Mas cadê a foto de Ezequiel, velho? Cadê a foto de Ezequiel? Por que a foto de Ezequiel não apareceu? Eu quero a foto de Ezequiel. Ezequiel tá preso, né, Dani? Exatamente, Juca, está preso também. Primeiro, a polícia prendeu o companheiro da Fabiana, o João Pedro. Depois, a polícia começou a fazer a reconstituição de todo o crime e a polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostraram que o João Pedro não agiu sozinho. Ele teve a ajuda do primo, o Ezequiel, para transportar o corpo da Fabiana, que estava em Periperi, dentro de uma freezer, até Mussurunga.
e eles transportaram esse corpo, tiraram da freezer, esquartejaram, cortaram em várias partes, colocaram em um tonel azul, que você já mostrou aí a imagem, e levaram para uma hamburgueria em Mussurunga. Depois eles tocaram fogo aí nas partes do corpo e jogaram em um container de lixo. Ou seja, João Pedro teve ajuda neste assassinato. É inacreditável que um companheiro faça isso com a própria mulher, né? Feminicídio. E é mais inacreditável ainda ele fazer uma ligação pro primo ajudá-lo em uma situação como essa. Ju, que imagina, eu fico imaginando aqui na minha cabeça a cena. João Pedro, ô velho, preciso de uma ajuda sua, ó. Acabei de matar minha mulher e preciso de sua ajuda para transportar o corpo. E o primo falando, não, beleza, tô indo aí lhe ajudar. O que é isso? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Eu fico imaginando isso. Em que momento foi que Ezequiel aceitou participar desse crime e agora ele está pagando por esse crime, né? Porque a gente está falando de uma vida, de uma mulher que tem família, uma família, inclusive, que vai passar o Natal sem a filha, sem a Fabiana, a mãe, o pai, todos os familiares aí chorando ainda pela morte da Fabiana. E ela não morreu de uma doença, que já seria muito triste, né, Juca? Ela morreu por um crime brutal, um crime violento, um crime aí covarde, e a forma como ele agiu. Ele premeditou tudo, Juca. A gente conversou ontem no Fala Dani, no meu programa, com o delegado, doutor André Carneiro. Vamos ouvir então o que foi que ele falou, Juca, o delegado? A patologia por nós identificada foi que ela foi morta no dia 11, dentro do mercado em Piripiri. Tentaram, colocaram o corpo dela no freezer, no primeiro momento. No outro dia de manhã, tentaram desmembrar o corpo dela, não conseguiram. E tentaram, colocaram no tonel, um tonel que ficava na frente do mercado, e tentaram dissolver o corpo dela com produtos químicos. No outro dia, nessa mesma noite, tentaram achar um carreto, né, um caminhão para fazer o transporte até Mussurunga. Não conseguiram, no outro dia de manhã, transportaram o tonel com o corpo até Mussurunga, e nesse imóvel tocaram fogo, atearam fogo por horas com combustível, até outro dia pela manhã. E aí descartaram o corpo num tonel de lixo. Aí foram as palavras do delegado André Carneiro, né, detalhando aí, né, passando mais detalhes deste crime macabro. Eu lembro muito bem, né, Juca, que você acompanha essa história do início ao fim com várias equipes. Diego Macedo esteve em Mussurunga e também Tássio Michel esteve a todo momento com a família. Eu lembro que ele conversou com o filho da Fabiana e com a mãe também da Fabiana. Vamos ouvir então o que foi que a mãe falou. Eu quero que você dê conta dela, que é você que sabe, João Pedro. Veio pra minha casa, comeu, bebeu, ficou curtindo São João, aqui, dormiu na casa de Fabiana e fazia essa barbaridade com minha filha. Você não tem vergonha na cara não, seu safado? Traga minha filha de volta, seu desgraçado. Olha, Juca, aí é uma fala revoltante de uma mãe, não é pra menos, né? Ela ficou muito revoltada com essa situação. E eu lembro, na época, que a mãe do João Pedro, a sogra da Fabiana, ela foi defender o filho. Ela até falou também da gente. Eu queria saber o que ela tem a dizer agora, né? Porque ela é mulher também. E a gente tá falando de um feminicídio brutal e covarde, que foi essa morte da Fabiana. Esse caso chocou bastante a todos pela frieza com que o João Pedro agiu. Mas graças a Deus que a justiça aqui na terra está sendo feita, a justiça de Deus também vai ser feita. E é isso, Juca, a polícia trabalhou e deu uma resposta aí para a família da vítima, né? Para a família da Fabiana. E a polícia conseguiu então fazer a cronologia de todo o crime, porque a Fabiana estava feliz que ela tinha conseguido arrendar um mercadinho no subúrbio, em Piripiri. Ela estava com o dinheiro guardado, então ele matou a Fabiana, a própria companheira, por causa de um dinheiro. O que é isso? Quanto vale a vida da gente? Eu fico revoltada com essa situação, porque a Fabiana confiava no companheiro, ela confiava no João Pedro. Ele matou, ele premeditou todo o crime e ainda por cima, viu, Juca, por um motivo torpe, incapacidade de defesa da vítima, uma mulher que foi morta aí pelo próprio companheiro, o corpo escondido em um congelador dentro do mercadinho. Provavelmente ele colocou, Juca, dentro do congelador para o odor, o mau cheiro não despertar a atenção dos vizinhos, né? Provavelmente, ou seja, até
nisso, ele foi inteligente, digamos assim, para pensar. Colocou o corpo ali no congelador para poder o odor não subir, os vizinhos não descobrirem, e depois pediu a ajuda do primo, Ezequiel, para tirar o corpo ali do Mercadinho Piripiri. Por quê? Porque ele sabia que seria o primeiro local que a família iria procurar a Fabiana, porque a família sabia que ela tinha comprado o Mercadinho. Então o Mercadinho seria o primeiro local suspeito, digamos assim, que a família iria fazer as buscas e a polícia também. Então o que foi que ele fez? Ele tem que tirar esse corpo daqui do Mercadinho. Foi e chamou o primo foi de carro e eles então transportaram o corpo em um tonel. Quando eles viram que o corpo não ia caber, eles fizeram o quê? Cortaram o corpo da vítima. É muita frieza, eu fico indignada com esse feminicídio, com tantos outros, mas ainda bem, Juca, que a justiça está sendo feita e o João Pedro está preso junto com Ezequiel. Juca. Parabéns, viu, Dani? Parabéns aí pela explicação, pelas informações. Parabéns à Polícia Civil DHPP. Um abraço a todos os investigadores. Hoje é o dia do investigador da Polícia Civil, dia 23 de dezembro. Parabéns a todos vocês que trabalham aí investigando, elucidando os crimes em todo o nosso Brasil. Tássio tá me chamando urgente aqui. O que foi, Tássio? Ô, meu pai do céu, povo!